com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Me cobrir, flua rios de vida aqui. E as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Amém. Que as verdades do teu reino reinem em mim. Amém. Que as verdades do reino. Nós estamos lendo parábolas acerca do reino de Deus. O reino de Deus. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, presta atenção, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Obrigado, Jesus. Entenda, querido, que Deus não coloca coisas prontas dentro de nós. Deus não planta árvores dentro de nós, Deus coloca sementes. A primeira parábola de Jesus, então ele fala que o semeador saiu a semear. E uma parte caiu à beira do caminho, a outra parte caiu em solo rochoso, a outra parte em meio aos espinhos e a outra parte em solo fértil. Eu não vou pregar de novo essa parábola. Mas então na explicação dessa parábola, Jesus disse que quem plantava a semente era o Filho do Homem. A semente é a palavra de Deus. E o solo, o campo que recebe a palavra, são os corações humanos. Amém? Agora então, depois de contar a primeira e a segunda parábola, aonde também diz que o Filho do Homem plantou o trigo na segunda parábola, mas veio o adversário, o inimigo, e enquanto todos dormiam, plantou o joio. E aí nós falamos então que é falsos irmãos, falsa doutrina, falsas igrejas. Você vê o mesmo princípio, que Jesus, o Filho do Homem, planta a boa semente, que é o trigo. Agora então está dizendo no versículo 31, vamos voltar no 31, que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Nós entendemos então que esse grão de mostarda, que também é uma semente, que é a menor das sementes, que era algo insignificante naquele contexto de Jesus ali para as pessoas daquela época. O grão de mostarda era algo insignificante, e eu vou te explicar por que mais à frente. Então nós entendemos, de acordo com a primeira parábola e segunda parábola, sendo Jesus aquele que semeia, entendemos também que Jesus é aquele que planta a semente do reino de Deus dentro de nós. Amém? Jesus, ele planta esta semente, o grão de mostarda, ele planta uma semente do reino dentro de nós. Eu e você recebemos uma semente do reino. O problema é que nós queremos muitas das vezes receber não uma semente, mas nós queremos uma árvore. A gente quer que já venha com tudo pronto. A gente quer aceitar Jesus num dia e no outro dia está casado, está empregado, está ganhando muito, está tranquilo, está sem problema. A gente já quer os resultados imediatos. Mas Deus não coloca árvores, Deus coloca sementes. E toda semente então
ela precisa de um processo para se desenvolver. A gente quer aceitar Jesus num dia e já quer ver as promessas dele se cumprir no outro. E não é assim, querido, porque entre a semeadura e a colheita existe o processo. E esse processo, Deus trabalha o nosso caráter para que ao recebermos as promessas, não venhamos a perder aquele que nos abençoa. A dificuldade de Deus não foi tirar a nação de Israel do Egito. A dificuldade de Deus foi tratar a nação de Israel, que quando estava em Canaã e quando havia conquistado a terra prometida e vivendo tempo de prosperidade e paz, era uma nação que não permanecia fiel. E por isso então, apesar de ter passado por todo aquele trabalho ali, aquele processo do deserto, aonde a primeira geração morre, aonde tem que comer maná, aonde tem que beber água da rocha, aonde aprende obediência, aonde aprende dependência. O deserto é a escola de Deus, querido, para os cristãos aprender obediência, dependência, saber que é Deus que supre, que é Deus que guarda, que é Deus que coloca coluna de nuvem de dia, que é Deus que coloca coluna de fogo de noite para aquecer, para dar luz, para dar direção. Mas embora a nação de Israel tenha passado por aquilo tudo, ainda faltava uma coisa que os profetas falaram. Enquanto estavam sendo tratados em Babilônia, Ezequiel então fala, eu estou resumindo aqui, que não dá para eu ser detalhista em toda a história de Israel. Mas Ezequiel então diz que chegaria o dia em que Deus iria trocar o coração da nação de Israel, tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne, e colocaria o Espírito dele para habitar dentro deles, e inscreveria as suas leis nos corações e nas mentes. Joel também diz, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. Então tudo isso foi um processo de Deus na preparação para a vinda do Messias, para o cumprimento das Escrituras e o começo da igreja, o povo de Deus, Israel de Deus. Mas quando nós olhamos então para esse texto, Deus coloca algo aparentemente insignificante dentro de nós, uma semente. Ei, você recebeu uma semente do reino. E agora nós precisamos deixar que o processo se desenvolva na nossa vida, como fala em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, Paulo diz, eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vossa vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Começou uma boa obra na minha, na sua vida, quando o Filho do Homem pegou a semente do reino e plantou em nossos corações, como um grão de mostarda. Aceitei Jesus, e parece que não mudou nada, parece, tem uma semente aí dentro. Aceitei Jesus, comecei a caminhar com Jesus, mas continuo com problema no casamento, continuo com problema no emprego, continuo com conta para pagar, continuo com dificuldade, continuo tendo que lutar contra a tentação, mas tem uma semente do reino dentro de você. E essa semente, ela começou a crescer. Jesus, ele viveu esses processos. Jesus foi colocado como uma semente no ventre de Maria. Lucas capítulo 1 versículo 30. Você vai ver esse texto, que até mesmo Jesus se submeteu ao processo. Ele teve que viver cada etapa, cada fase. Ei, deixa eu falar uma coisa, tem muito crente, tem muito cristão abortando os planos de Deus na vida dele, porque queima processo, porque não sabe esperar o tempo, a hora certa para viver os projetos de Deus.
porque o pastor não me dá oportunidade, porque o pastor não me botou, porque o pastor não me consagrou, porque o pastor, porque não sei o que, porque não sei o que lá. É muito questionamento. Viva o processo. Viva o processo, não queime etapa. Aí o anjo Gabriel visita Maria, mas o anjo lhe diz: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Eis que eu sou virgem. A resposta. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Ei, o Espírito Santo veio sobre ti, Maria. Ele vai colocar uma semente dentro de você. Vai começar pequenininho, vai começar insignificante, dentro de uma virgem, de uma cidade de Nazaré, uma aldeia pequenininha, a que ninguém conhece, de um império tão insignificante diante de Roma, diante de Atenas, mas começou uma semente do reino dentro de você, Maria, que mudou a história da humanidade. Entenda que o Espírito Santo colocou uma semente do reino de Deus dentro de você. Mas pastor, eu sou pequeno. Mas pastor, eu coitado de mim, eu sou o menor da casa do meu pai. Mas pastor, eu sou de uma cidade natividade. Eu sou de uma cidade, pastor. Eu sou de um bairro, eu sou de uma casa, eu sou de um lugar humilde, simples. Ei, a questão não é você, a questão é a semente que o Espírito Santo colocou dentro de você. A questão é eu vejo um povo aqui batizado, eu vejo um povo aqui selado, eu vejo um povo aqui que tem recebido o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele não vem sozinho, ele traz a semente do reino, ele coloca a semente do reino e ele faz com que essa semente comece a se desenvolver dentro de cada um de nós. Eu já posso sentir essa semente crescendo. Eu sei que você sabe que essa semente tem crescido aí dentro, ó. Eu sei que você tem visto o progresso, ainda que ninguém veja, mas você está de joelho no chão, ainda que ninguém veja, mas você está trancado no quarto lá, clamando, orando, consagrando, jejuando, buscando, ainda que seja perseguido, ainda que tenha dificuldade, ainda que ninguém esteja te elogiando, o teu nível de intimidade com Ele está crescendo, o teu nível de comunhão com Ele está crescendo. A tua busca está crescendo em santificação, está crescendo em consagração, está crescendo em intimidade. A semente está crescendo dentro de você, querido. A semente está crescendo. Aí olha a resposta de Maria, 38, versículo 38. 38. Obrigado. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela se submeteu à palavra. Ela falou: eis-me aqui, eu sou serva. Você sabe que quando a Bíblia usa essa palavra serva, é a mesma palavra usada para escravo. Eu estou dizendo, eu sou escrava da vontade dele. Maria, tudo indica que ela tinha ali entre seus 12 anos de idade, entre 12 e 14. Ela estava desposada, ela estava noiva. E agora ela recebe uma palavra que ela ia aparecer grávida. Você sabe o risco que Maria estava correndo de ser chamada de adúltera? A Bíblia fala que quando José vê que Maria está grávida, ele resolve deixá-la secretamente.
Se não é o anjo aparecendo para José e falando: José, não temas em receber Maria como tua mulher. Maria estava no sal, filho. Estava grávida e não ia saber explicar quem era o marido. Estava correndo risco de ser apedrejada. Ei, obedecer a palavra de Deus é correr risco. É correr risco de ser perseguido. É correr risco de ser incompreendido. É correr risco de ser caluniado. É correr risco de gente chamar de doido, de maluco. É correr risco de gente chamar de mentiroso, de enganador. Assumir ministério é correr risco. Mas o teu compromisso não é com a tua reputação. O teu compromisso não é com o que vão pensar de você. O teu compromisso é em obedecer a palavra que Deus liberou sobre a tua vida e deixar que esta semente cresça em nome de Jesus. O problema é que às vezes a gente está muito preocupado com o que vão pensar da gente, com a nossa reputação. Quando eu aceitei Jesus, quantidade de gente que me chamou de doido, maluco. Quando eu comecei então a ser pastor, você é doido. Os outros vão conversar fiado a você. Você vai falar que pastor é tudo ladrão. Você não precisa disso. Você não precisa. Você tem seu emprego. Você é advogado. Você pode estudar para um concurso bom. Você pode ser um juiz. Você pode ser um promotor. Você pode morar em Vitória com seu pai, com a sua família paterna. Quantas opções, querido, eu tinha. Não estou dizendo que eu sou melhor. Era o curso que a minha vida estava tomando. Assim que eu comecei a minha carreira como advogado, o maior escritório de Itaperuna, o maior advogado de Itaperuna, o advogado mais rico de Itaperuna, me chamou lá dentro do escritório dele. E ele falou assim: eu quero trabalhar mais alguns anos só. E eu estou fechando com todos os sindicatos de bancário da região. E eu já estou milionário, já estou rico. E eu quero separar 10 advogados para trabalhar comigo, que vão ser os 10 advogados com mais dinheiro em Itaperuna. Porque eu vou delegar para eles todas as minhas ações, todos os meus sindicatos. Eu vou delegar para eles. Um está indo para Macaé, outro está indo para Campos, outro está indo para Muriaé. E eu vou delegar para eles então. E eles vão ser advogados ricos. E eles vão me dar uma porcentagem e eu vou viver sem trabalhar. Porque esse é o meu plano. E eu quero que você seja um desses 10 advogados. Assim que eu estava começando minha carreira, antes de vir para a Natividade, o Espírito Santo falou: não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para você. Ainda que pareça loucura. Teve gente que olhou e falou: você é maluco, você é doido. Mas querido, ser pastor não é uma profissão, é uma vocação. Eu escolhi seguir a vocação. Eu escolhi seguir o chamado. Eu escolhi obedecer à voz do Senhor. E ainda que eu pudesse estar hoje rico, eu poderia ser um rico frustrado por não estar vivendo aquilo que o Senhor plantou dentro de mim. Entenda uma coisa: viver o que Deus plantou dentro de você não é você esperar você não ter mais opções, não é você falar: já que todas as portas estão fechadas, eu acho que eu vou ter que ir nessa aqui que é a vontade. Não, viver o processo e o projeto de Deus é saber, ainda que tenha várias portas abertas diante de você, você escolhe o caminho da obediência. Você escolhe entrar não no caminho mais fácil, mas no caminho que Deus te mostrou. Você escolhe ser fiel à semente do reino que Ele colocou dentro de você. Ainda que haja renúncia, ainda que haja riscos, Maria tinha várias opções. Podia falar: não, vão me chamar de adúltera, não, vai estragar meu casamento com José, não, eu vou perder um bom marido, não, vai bagunçar minha vida. Mas ela não queria falar, ela não queria pensar nas outras possibilidades. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. E vem perseguição, vem. Ah, meu filho, mas deixa o pau quebrar. Aquele que te chamou te garante, aquele que te chamou te sustenta, aquele que te chamou te justifica, aquele que te chamou te honra, aquele que te chamou te exalta, aquele que te chamou vai mostrar que Ele é contigo. Então não temas em seguir a direção que Deus tem na tua vida. Aquele que te chamou é fiel para te manter de pé.
Tem gente que fica preocupado quando começa a perseguir a igreja, quando começa a caluniar. Você acha que isso tem atrapalhado alguma coisa? Olha aí ao seu redor. Olha os frutos. Nada pode parar o que Deus começou. Nada vai parar o que Deus começou. Pois o reino de Deus é como um grão de mostarda, que no início parece uma semente pequena, mas nada vai paralisar o crescimento da semente que o Pai plantou. Maria se submete ao processo. Jesus se submete ao processo. Mateus capítulo 21, vamos lá, eu quero te mostrar isso, querido. Interessante observar que Jesus, sendo Deus, se submeteu a se tornar uma criança, se submeteu a nascer, foi perseguido por Herodes, teve que ir para o Egito, voltou do Egito, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que aprender as escrituras. Jesus viveu o processo. E aí chega num determinado momento, quando Jesus está vivendo o ministério, a glória, a unção, vamos fazer uma pergunta para Jesus. Quando se aproximaram, não, é 21, versículo 23. Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo esta coisa? E quem te deu tal autoridade? Jesus não vai responder e vai responder ao mesmo tempo. Olha o versículo 24. Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele diz: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Mas ele respondeu: você acha que o batismo de João era do céu ou dos homens? Do céu. Quem é que comissionou João para batizar? João foi profetizado antes de nascer. Lá em Isaías já estava dizendo: voz do que clama do deserto, endireitai os caminhos ao Senhor. João foi profetizado. Deixa eu abrir um parênteses. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você um dia foi profetizado. Porque um dia alguém orou por você. Porque um dia, quando você estava longe dos caminhos do Senhor, alguém olhou e falou: esse camarada vai aceitar Jesus e vai ser uma bênção. Essa mulher, na hora que for para a presença de Deus, ninguém segura mais. Enquanto no mundo as pessoas achavam que não tinha jeito para a tua vida, alguém dobrou o joelho e liberou uma profecia sobre você. Alguém disse: Senhor, visita aquela pessoa, Senhor, liberta, Senhor, cura. Eu e você estamos aqui porque um dia alguém profetizou sobre a nossa vida. E João foi profetizado anos antes. E quando João, então, ele vem e ele rompe. João ia ser um sacerdote, filho de Zacarias e Isabel, dois descendentes de Arão. Mas ele vai batizar no deserto. A glória de Deus está com ele. As multidões vão para o deserto. E chega um momento que Jesus vai até João e se submete ao batismo de João. A função do sumo sacerdote naquele tempo era identificar o cordeiro preparado para o sacrifício. Quando Jesus vem, João olha e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que concedeu essa autoridade para Jesus? João. Identificou o cordeiro, batizou o cordeiro, e ao ser preso
por Herodes. Você lê Marcos 1, 13, 14. Após João ser preso, Jesus então começa a pregar o evangelho do reino. Até Jesus se submeteu à autoridade, mesmo sendo Deus na terra, viveu os processos. Tem muito cristão que está abortando os projetos de Deus na vida dele, que está jogando o ministério fora, que está perdendo a bênção, porque não sabe se submeter à autoridade que Deus estabeleceu. Quer ser ovelha sem pastor, não sabe a sua função no corpo, não sabe o seu papel no corpo, não sabe se submeter, o tempo todo com mania de revolta, o tempo todo com mania de perseguição, o tempo todo amotinado, e disse-me disse, e conversa aqui, conversa dali, para ver se junta a gente, para poder se rebelar contra a autoridade, o tempo todo assim, queimando o processo, não vai viver promessa. Quem queima processo não vive promessa, filho. Eu escolhi ser submisso à autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Quando você olhar para a vida de Paulo, você vai perceber o mesmo princípio. Paulo falando das perseguições, Paulo falando das privações apostólicas. Se você ler 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 em diante, vai dizer, Paulo falando ao contrário, como servos de Deus, recomendando-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, sofrimento, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, em trabalho árduo, em noite sem dormir, jejum, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, por honra, por desonra, por difamação, por boa reputação, sendo tido como desonestos, mas sendo verdadeiro, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo está dizendo, a gente é caluniado, a gente é tido como ladrão, a gente é tido como forasteiro, a gente é perseguido, a gente vai preso, mas nós estamos vivendo o processo e cumprindo o propósito. Jesus, ele fala, Mateus capítulo 10, versículo 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Belzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. Entretanto não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Abre para mim Mateus capítulo 5, versículo 10. Sabe o que aqui a Bíblia está mostrando para a gente? Que a perseguição faz parte do processo, a calúnia faz parte do processo, a desonra faz parte do processo. Pastor, não me desonraram, pastor, não reconheceram o que eu fiz. Querido, é difícil, mas faz parte do processo. Mas estão me perseguindo, pastor, mas faz parte do processo. Jesus está ensinando para mim e para você dependência, constância, perseverança, santidade, busca pela presença dEle. Jesus está ensinando para mim e para você, o processo nos leva para a cruz, nos torna rendidos, dependentes, obedientes. O processo faz com que a nossa vida vá para a cruz, a fim de que a vida de Deus se manifeste em nós. Deus usa as perseguições para nos levar para a cruz. Não reclame da tribulação que você enfrenta, não murmura daquele que te persegue. Ele está sendo instrumento de Deus para te levar para a cruz. Quando Judas deu um beijo em Jesus da traição, Jesus falou, amigo, com um beijo trai o Filho do Homem. Porque aquele beijo de Judas estava levando Jesus para o propósito, que era a cruz. Agora quando Pedro quis dar de amigo e dizer, mestre, você não vai para a cruz, de maneira nenhuma você vai morrer na cruz, Jesus, arreda de Satanás. Porque Pedro queria tirar Jesus do foco, do processo. Não reclame das lutas, das adversidades. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Você está sendo perseguido porque está andando em justiça, porque está buscando, porque não está sendo conivente com o pecado, porque não está dando ouvido a mensageiro de Satanás, porque fechou a porta para aquele que quer entrar na tua casa e levar tribulação, e falar mal de autoridade, e levar espírito de contenda e confusão. Você está sendo perseguido, você é bem-aventurado.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Perseguição faz parte do processo de Deus na nossa vida. Não tenha medo da perseguição. Sabe qual que é o resultado? Ah, meu Deus, vamos para o resultado para a gente orar e tomar ceia. O resultado é esse aqui, ó. Eu gosto dessa tradução da Revista Atualizada. É o 32. Mateus 13, 32. Se você puder, abre lá, Isabela, fazer um favor. Mas eu vou ler aqui na minha tradução aqui. Mateus 13, 32, a Revista e Atualizada. É o mesmo sentido, mas ela usa uma palavra aqui que abre mais a nossa mente. Presta atenção. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas houve o processo. Olha o que aconteceu. E crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus venham aninhar-se dos seus ramos. Ô Jesus. Irmão, sabe por quê que os judeus não davam muito crédito ao grão de mostarda? Porque quando ele crescia, ele não se tornava uma árvore, ele se tornava uma hortaliça. Somente em casos raros aquela hortaliça tomava tamanho de árvore. Você vai ver que em outras versões vai falar, ó, uma das maiores plantas, e atinge a altura de uma árvore. Mas o original fala, e se torna uma árvore, e se torna uma... Sabe o que isso significa? Que quando você obedece o processo de Deus, primeiro, vai haver um crescimento natural, grande, visível, mas o sobrenatural vai entrar em ação, e você vai se tornar aquilo que ninguém achava que você se tornaria. A glória de Deus vai se manifestar na tua vida, o extraordinário de Deus. Meu Deus, mas era para ele ser um arbusto, era para ele ser uma hortaliça, mas você se tornou uma árvore, porque o sobrenatural de Deus se cumpriu na vida daqueles que foram fiel a ele durante o processo. Se prepara, porque muita gente vai ficar assustada ao ver o que Deus está fazendo na sua vida. Mas quando acharem que terminou, que você cresceu tudo que tinha para crescer, o sobrenatural de Deus entra, e o arbusto se transforma em árvore, a hortaliça se transforma em árvore. O sobrenatural de Deus entra em ação, e você não vai parar no crescimento natural, porque o extraordinário favor, a graça sobrenatural de Deus se manifesta na vida daqueles que se submetem ao processo. Vale a pena permanecer fiel ao processo. Essa é a recompensa de submeter ao processo. Eu estava vendo os dados na internet. De acordo com os últimos dados pela CIA, falando sobre as religiões do planeta, a maior religião da face da terra é o cristianismo. O cristianismo em 2012 estava com 28% da população mundial. O cristianismo, ele está em primeiro lugar como a maior religião do mundo. O cristianismo hoje, em 2020, está atingindo praticamente 30% da população da terra. Se diz cristã, abraçou a fé em Jesus Cristo. 2,35 bilhões de pessoas estão professando o nome do Senhor Jesus por toda a terra. Os reinos do mundo se encurvaram diante da fraqueza do carpinteiro de Nazaré. A semente que começou lá no ventre de Maria, lá em Nazaré, que nasceu, que se tornou um carpinteiro, hoje é a maior religião do mundo. Hoje tem o maior número de seguidores do mundo. Hoje tem cerca de 2,35 bilhões de seguidores. Começou pequeno, mas o sobrenatural veio. E eu quero dizer que aquilo que começou na tua vida pequeno está crescendo, e vai chegar o tempo do sobrenatural, e as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. Ou seja, o teu crescimento sobrenatural
vai fazer com que pessoas, com que aqueles que estão perdidos, que precisam de encontrar um lugar seguro, que precisam encontrar um lugar de proteção, de segurança, ei, a tua vida vai servir de morada. A tua vida, ei, pessoas vão olhar para você e dizer: eu quero estar perto daquele homem de Deus ali, eu quero estar perto daquela mulher de Deus ali, eu quero estar perto daquela pessoa ali, porque eu me sinto a presença de Deus quando eu estou perto dela, porque eu sou abençoado quando eu estou perto dela. Quando você entra num lugar, aquele lugar é abençoado. Deus abençoa o teu negócio, Deus abençoa a tua casa, Deus abençoa o teu trabalho, Deus abençoa a tua profissão, porque tem algo na tua vida, porque tem algo diferente na tua vida. Existe um favor de Deus sobre mim, sobre você, querido, e as pessoas verão isso e querão aquilo que você tem. Você pode, nesse momento, querido, ficar de pé. O reino dos céus é como uma semente. Nós falamos sobre isso de manhã. Ontem, pode deixar aceso por enquanto. Ontem, eu e o presbítero Abraão estávamos orando aqui na igreja. Enquanto a gente orava aqui na igreja, o Senhor deu uma visão ao presbítero Abraão. E ele via então que na porta da igreja havia 2 anjos com espada de fogo. E quando então as pessoas vinham caminhando em direção à igreja, os anjos então colocavam a espada de fogo em forma de cruz. E aí então quando a pessoa vinha e eles abriam o caminho, a pessoa entrava. E aí o presbítero Abraão narrava para mim que ele via todo tipo de pessoa entrando aqui na igreja: jovem, idoso, adulto, criança. E quando todos estavam aqui dentro, a gente olhava e via então todos com a marca da cruz. E nós entendemos que Deus está trazendo um povo aqui para esta igreja que tem a marca da cruz. Nós entendemos que Deus está trazendo um exército que tem a marca da cruz, que vai andar dentro dos princípios do reino. Deus está movendo, Deus está mexendo nas peças, Deus está trazendo e está marcando, Deus está escolhendo. Quando Ele quer, Ele tira, quando Ele quer, Ele traz. É Ele que está preparando um exército que vai levar a mensagem do reino para essa cidade, que vai levar a glória, que vai plantar sementes do reino nessa cidade, que são sementes, que são grão de mostarda, mas que já começaram a crescer, e na atividade vai encontrar nesse povo morada, segurança, vai encontrar resposta. Ei, você é o grão de mostarda que Deus está plantando para levar cura, para levar santidade, para levar transformação, para levar libertação por onde você passar. Eu sinto muita glória de Deus aqui nesse lugar. Sempre está falando aqui que esse lugar é terra santa. Ai, irmão, eu vou tirar o meu tênis aqui. Se você quiser tirar, você fica à vontade. Se você não quiser, sabe, mas nós estamos aqui, Senhor, nós tomamos posse dessa terra. Senhor, eu estou aqui, Pai, com um povo que é grão de mostarda, que começou pequeno, que parece que nada vai dar certo, que parece que não vai dar certo na família, que parece que não vai dar certo no casamento, que parece que não vai dar certo nas finanças, que parece que não vai ter jeito, que parece que está enfrentando dificuldade, que parece que está demorado, mas é a semente, plantada, que aonde chega, vai levar cura, vai levar o sobrenatural, vai levar libertação. Semente, grão de mostarda, receba o sobrenatural de Deus na tua vida.
Você não está trabalhando simplesmente no lugar que Deus te plantou. Você é uma semente naquele lugar. Essa empresa que Deus te deu, esse negócio que Deus te deu, esse lugar que Deus te plantou, é tudo estratégico. Alabadacerianda labaixo, erabalacalabalassurianda labacerianda labarachá. Eu tenho te trazido, que alabassurianda, para buscar a presença, filho meu, e tenho visto o teu coração, como eu tenho desejo de me servir, de me buscar. Alababababaxê, filho meu, descansa. Sou eu, que entro com providência. Tu tens semeado a paz, e eu levarei paz através da tua vida na casa. Eu farei sim através da tua vida, filho meu. Continue buscando e posicionado, porque eu tenho algo contigo. Tu és aquele que carrega a paz, tu és aquele que tem um coração de paz, e é por isso eu vou gerar paz naquele lugar. Continue orando, continue crendo, porque eu sou aquele que gero paz nesse lugar através da tua vida, porque grande obra tenho contigo. Andalabasse, que alabalaço. Senhor, nós tomamos posse dessa terra. Você pode dizer: Senhor, nós tomamos posse dessa terra. Nós tomamos posse de natividade. Nós tomamos posse desse lugar. Veja o que eu tenho feito na tua vida. Tu nem sabias que estaria aqui hoje. Mas eu tenho falado contigo que aquilo que eu comecei está crescendo. Acalma o teu coração, porque está crescendo, porque está gerando. Continue regando a semente com as tuas orações. Continue regando a semente com a tua fé, porque está crescendo sim. E eu libero o meu favor. Vida, diz o Senhor, que ele mandará surianda labas. Alabadará cheque alabada. Espírito de enfermidade, espírito de dor, espírito do inferno, que se levanta contra casamento, que se levanta contra famílias. Onde você estiver, Deus, se alguém entrou aqui nessa noite sentindo dor, se alguém entrou aqui nessa noite sentindo alguma enfermidade, se alguém que levanta a sua mão aí, que eu vou declarar sobre a tua vida a cura. Se houver alguém aqui, está doendo aonde? Na coluna? Senhor, toca na coluna da tua serva agora. Eu dou uma ordem: dor na coluna. Ei, que alabassura, inflamação, eu ordeno, você não pode ficar aí, em nome de Jesus. Coluna seja alinhada agora, alinhada agora, pernas, quadris, alinhado, seja alinhado, em nome de Jesus. Mexe a sua coluna aí agora, mexe. Vê como é que ela está. Mexe. Pode tirar. Tá boa. Boa? De 0 a 10, como é que... Tá 10. 10, aleluia. Você pode dar... Você está sentindo o que, querido?
Está sentindo tonteira? Toda tonteira agora seja queimada. Queimada. Pressão seja regularizada agora. Organismo seja regularizado agora. Receba força, equilíbrio. Em nome de Jesus, toda investida. Dá uma andada assim, mexe e vê como que você está se sentindo. Bom, graças a Deus. Passou? Enquanto o Senhor pregava, eu já ficava bom. Aleluia, aleluia. E agora passou tudo? Passou. Tudo? Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ei, Kelane, o que você está sentindo? Eu quero falar uma coisa aqui. Antes de eu chegar nela, o Espírito Santo falou que tem alguém aqui que está pensando em suicídio. Esse espírito de suicídio não vai ceifar a sua vida. Todo pensamento suicida. Todo pensamento suicida. Alabarash. Quem tem sofrido aqui com pensamento suicida? Aleluia. Antes de eu chegar nela, o Espírito Santo falou: você não vai. Isso tudo é mentira do diabo. Vai ficar tudo bem, querido. Você não vai cometer nenhum suicídio. Vem cá. Senhor, quebra agora todo esse espírito de suicídio, todo esse espírito do inferno que vem trazer pensamentos de morte, que vem tentar ceifar a vida dela. Eu dou uma ordem agora em nome do Senhor Jesus. Recebe paz, recebe a cura através desse abraço. Recebe cura agora. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você pode abraçar ela aqui, tá? Tira o abraço. Aleluia. Sinta-se no colo do Pai. Deus está movendo aqui. Que andará, chore, anda, alabaço. Alabadaço. Ele anda, alabaie, querebalaço. Você pode declarar: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu recebo a boa semente do reino de Deus, e eu me comprometo com todo o processo para viver todas as fases e ver desenvolver todos os projetos, todos os sonhos que o Senhor tem na minha vida, tudo aquilo que é novo, aquilo que o Senhor tem para mim novo na minha vida. Eu não terei medo. O novo de Deus, porque se manifestará na vida e de sobrenatural. Alabaierianda alabaçu que alabaxodolobalacas. Prepara para um tempo de glória. O vento está ficando para trás. Deus está mostrando um caminho novo. Isaías 43, não vês, não observas. Os céus estão abertos e nós vamos tomar a ceia do Senhor, celebrando a vida de Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Não importa o teu passado. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: você é uma mulher de Deus. Você é pura, você é santa, você foi lavada no sangue de Jesus. Deus tem o melhor para a sua vida. Ele tem coisas especiais para você. O processo começou na sua vida e Ele vai cumprir. Não fica ansiosa, não fica com pressa. Ele está fazendo na hora certa, Ele está te preparando. Ele tem o melhor para a sua vida. Você é dele. Ele manda de você, é dele. A sua vida pertence a Ele. Em nome de Jesus.